Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou fotógrafo, advogado, internacionalista e um apaixonado por geopolítica e por história. E hoje nós estamos aqui para o 10º episódio a respeito do conflito Israel-Palestina. Lembrando que essa aqui é uma sequência serial, ou seja, os episódios se encadeiam sequencialmente. Então é importante que você veja desde o começo para compreender perfeitamente essa cronologia. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar um card aqui do lado para você conferir e entender perfeitamente a cronologia desse conflito, certo? Então hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da política mais contemporânea em Israel e a forma como os acontecimentos políticos lá em Israel tiveram impacto nesse conflito entre os dois povos, certo? Então, eu falei em vídeos anteriores a respeito da Segunda Intifada, que aconteceu entre os anos 2000 e 2005. A Intifada eram aqueles movimentos populares de desobediência, resistência e até mesmo violência praticados por palestinos contra as autoridades israelenses. No caso da Segunda Intifada, acontecida entre os anos 2000 e 2005, houve um aumento muito expressivo da violência e vários atentados terroristas foram cometidos pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina, vitimando dezenas de civis israelenses inocentes nesse período. Essa crescente violência que provocou um grande terror entre a população israelense no início dos anos 2000 possibilitou uma adesão maior da população a políticos de direita que prometiam em seu discurso um combate firme e vigoroso contra o terrorismo. Então, nesse período, os partidos de direita no parlamento israelense começaram a ganhar maior notoriedade. E um dos principais partidos nesse sentido é o partido Likud, que é justamente o partido do atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu é um político bastante experiente, bastante tarimbado na política israelense. Então ele é o político mais longevo no cargo de primeiro-ministro na história de Israel. Então ele já está no poder há 16 anos contando seus diferentes mandatos. Ele é considerado uma raposa velha da política israelense. A gente poderia comparar ele com políticos como Renan Calheiros, Arthur Lira, Eduardo Cunha e Michel Temer. Políticos de bastante experiência, de muito tempo metidos na política e que já conhecem todos os meandros de como funcionam as coisas. Acontece que o Benjamin Netanyahu, atualmente, ele se encontra como réu em diversos processos criminais no Poder Judiciário de Israel. Então ele está sendo acusado de uma série de crimes, como corrupção, fraude, tráfico de influência e também abuso de poder. Nesses vários processos criminais que estão tramitando contra ele, existe a percepção de que ele muito provavelmente venha a ser condenado. Desde que esses processos começaram a tramitar, o grande objetivo então do Benjamin Netanyahu no poder é justamente permanecer o máximo de tempo possível no cargo de primeiro-ministro como uma forma de se blindar contra essas investigações e contra esses processos judiciais e possivelmente escapar de ser preso. Um outro ponto que é interessante a gente comentar é que, ao longo desses últimos anos, o parlamento israelense esteve muito fragmentado. O que isso significa? Bom, basicamente, o que aconteceu é que nesses últimos anos na política israelense foi muito difícil ser formada uma maioria entre os políticos que lá estavam. Então, o que aconteceu basicamente foi a formação de dois blocos, um pró-Netanyahu e o outro contra o Netanyahu. Esses blocos tinham uma adesão de um grande número de políticos, mas eles não conseguiam sozinhos fazer a maioria do parlamento. Então o que aconteceu é que esse parlamento se viu travado em várias ocasiões em que o partido que conseguiu o maior número de cadeiras não conseguiu formar uma coalizão que lhe permitisse maioria no governo e tiveram que ser realizadas diversas eleições. Então, entre os anos de 2019
e 2022 foram realizadas 5 eleições num período de aproximadamente 3 anos e meio. Foi realizada uma eleição em abril de 2019, depois em setembro de 2019, em março de 2020, março de 2021 e posteriormente em novembro de 2022. Então vejam que foram realizadas várias eleições justamente porque não se conseguia formar maioria. Como Benjamin Netanyahu era essa figura muito controversa e enfrentando diversos problemas na justiça, uma grande parte dos políticos que anteriormente se aliavam a ele começaram a querer tomar mais distância do Netanyahu para que não tivesse a sua imagem também contaminada. Em março de 2022, se conseguiu até mesmo uma formação de uma frente ampla com todos os partidos e políticos que eram contrários ao Netanyahu se unindo para formar o governo. Eles até conseguiram por um tempo. O problema é que a única pauta em comum entre todos esses partidos e políticos era justamente o fato de serem contra o Netanyahu, mas eles não tinham verdadeiramente pautas convergentes, ideais convergentes na sua plataforma política. Então, após alguns meses, essa frente ampla acabou ruindo. E aí foi feita uma nova eleição em novembro de 2022 e nesse momento houve maioria novamente do Likud e eles conseguiram formar o governo, só que dessa vez com uma base de partidos políticos que até então era afastada do governo, que eram os partidos mais religiosos radicais. Então, esses políticos eram aqueles que normalmente se evitavam fazer alianças com ele. Só que o Netanyahu, ele queria permanecer no poder a qualquer custo. Então, ele se viu obrigado a se aliar com essas figuras da extrema-direita, os religiosos radicais em Israel. E em novembro de 2022, foi formado o governo mais à direita da história de Israel. No final das contas, essa aliança que foi formada entre o Netanyahu e os partidos da direita, ela foi uma aliança que trouxe bons frutos para ambos os lados. No caso de Netanyahu, o que ele queria era se blindar das investigações dos processos criminais contra ele. No caso da extrema-direita, dos radicais do parlamento de Israel, o que eles queriam fazer é justamente mais medidas nacionalistas contra os palestinos. E para isso eles precisavam fazer algumas mudanças no cenário político. Então, ao longo daqueles últimos anos, o que aconteceu é que passaram no parlamento diversas legislações, diversas leis muito contrárias aos palestinos. Leis, por exemplo, que legalizavam a formação de novos assentamentos e a expropriação de terras dos palestinos na Cisjordânia. O que acontece era que o Poder Judiciário de Israel, em especial a Suprema Corte, estava barrando aquilo ali. Ela estava servindo como um contrapeso àquele parlamento e estava evitando que essas leis efetivamente passassem e fossem aplicadas, porque elas eram declaradas inconstitucionais. Então, no início de 2023, o parlamento israelense aprova uma mudança constitucional que previa a retirada de poderes do Poder Judiciário. Oficialmente, a justificativa que estava se dando era a de coibir o abuso do Poder Judiciário e a interferência do Poder Judiciário na política. O que esses políticos da extrema-direita afirmavam era que o Poder Judiciário israelense estava legislando e estava se metendo em questões do legislativo, que estava se metendo nas funções de outros poderes. Então, com o Netanyahu preocupado com seus processos judiciais e os políticos da direita radical querendo diminuir os poderes da Suprema Corte, eles passaram então uma reforma do Poder Judiciário. Basicamente, o que se dizia era que o poder legislativo, o parlamento israelense, ele teria poderes para anular decisões da Suprema Corte. Então, virtualmente, o que estava acontecendo era que o poder legislativo iria poder se sobrepor ao poder judiciário. Acabaria então com a harmonia entre os três poderes e haveria um desequilíbrio, porque afinal de contas o poder legislativo e o executivo estavam juntos ali. Os mesmos políticos que eram da base do Benjamin Netanyahu eram os que formavam a maioria no parlamento.
Então, como consequência desse movimento, vários setores da sociedade civil se organizaram e fizeram massivos protestos por todo o país contra o poder legislativo, mas em especial contra o Netanyahu, pedindo a sua renúncia. Então foram verdadeiramente centenas de milhares de pessoas indo às ruas em toda Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv e em outras cidades um pouco menores, pedindo a sua renúncia. Esses protestos efetivamente foram bastante substanciais, porque a população de Israel ela não é tão numerosa. Então chegou até 500 mil pessoas protestando contra o Benjamin Netanyahu, que significava uma parcela muito significativa da população descontente e pedindo a sua saída. Basicamente, o receio dessas pessoas é que, com o legislativo e o executivo se sobrepondo ao judiciário, haveria uma ameaça à democracia israelense. Então, houve uma reação popular a esse movimento, a essa reforma do poder judiciário. Então começou esse movimento de muita tensão interna, muita tensão doméstica contra o governo que se viu encurralado, se viu empurrado para as cordas. E é justamente nesse timing que acontece aquele ataque terrorista do Hamas a Israel no dia 7 de outubro de 2023, que é justamente o assunto do próximo vídeo. Então, se você não quer perder mais nenhum conteúdo desse assunto aqui, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber notificações de todos os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo e fica ligado que eu te vejo na próxima. Um abraço, até mais.